Aleluia. Queria pedir para as crianças irem para a salinha. Irmãos, olhe para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: que bom que você veio, que bom que você está aqui. Deus tem uma palavra para o seu coração, amém? Obrigado, Flor. Amém? E eu queria deixar bem claro que o irmão falou Nossa Senhora Gospel, tá? Nossa Senhora dos Crentes, tá bom? Fica tranquilo, meu irmão, em nome de Jesus. Amados, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 10, versículo 16. Evangelho de Mateus capítulo 10, versículo 16. Mateus capítulo 10, versículo 16. Mateus capítulo 10, versículo 16. A palavra de Deus diz assim, Evangelho de Mateus capítulo 10, versículo 16. Portanto, sejam prudentes como a serpente e simples como as pombas. Vou repetir. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Feche seus olhos, quero orar por você. Senhor, que nessa noite a tua graça, a tua bondade seja revelada em nossas vidas. Ministre, Senhor, dos seus propósitos, dos seus desígnios. Fale com o nosso coração. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Diga amém. Amado, Jesus, ele, no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, chega para os seus discípulos e dá uma palavra para eles, dizendo assim: olha, vocês precisam ser como as serpentes e como as pombas. Repita comigo: serpentes e pombas. E Jesus, através desses dois animais, tinha o objetivo de ensinar alguns princípios para os seus discípulos. Olhe para o seu irmão que está do seu lado, essa irmã, e diz assim: você já viu uma serpente? Você já viu? Quem já viu uma serpente, levanta a mão. Ao vivo, quem nunca viu? Você vai ver hoje. Você que nunca viu uma serpente, está aqui, uma jiboia. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala: fique tranquilo, ela vai ficar no púlpito. Mas Jesus chega para os seus discípulos e diz assim: olha, vocês precisam ser como uma serpente. Mas o que Jesus viu nesse animal? Sendo que a serpente, primeiro, ela tem sangue frio. Sabe o que significa sangue frio? Ela mata sem dó, sem piedade? Não. Significa que ela não consegue que o seu corpo venha desenvolver uma temperatura por si só. Ela tem a temperatura do ambiente. Se estiver frio, geralmente ela vai estar frio. E se estiver quente, geralmente ela vai estar quente. E você não encontra cobras, serpentes em lugares muito frios, porque ela é impossível de sobreviver nesses locais, pelo fato do seu corpo não conseguir produzir calor. A serpente também tem por característica que ela não tem ouvidos. A serpente, se você olhar, ela não tem como ouvir da forma como você ouve, da forma como eu ouço. Outra coisa que a serpente tem por característica, ela não tem nariz. Ela não tem o seu olfato, o meu olfato, ou de um olfato de outro animal, como de um cachorro. E a serpente também não tem pernas, a serpente também não tem patas, a serpente não corre, ela simplesmente rasteja. E eu fico pensando
o que Jesus olhou na serpente e viu como característica positiva, como característica aplicável para a sua vida e para a minha vida, sendo que ela é esse animal sem nariz, sem ouvido, esse animal que não consegue se aquecer por si só. O que Jesus viu neste animal? E a resposta é que Jesus conseguiu observar. Fica quieta. Quando eu peguei pela primeira vez, ela ficou me olhando assim, eu fiquei com um pouco de medo. Vem cá. E eu continuo com medo. Fica aqui, irmã, senão você vai atrapalhar minha pregação. Obrigado. Quando Jesus observou esse animal, ele observou que ela não tem essas qualidades que eu acabei de dizer, pelo contrário, ela tem como ponto negativo e como limitação. Mas Jesus conseguiu observar que a serpente, a cobra, fica aí, ela é prudente. E a prudência desse animal que chamou a atenção de Jesus. Porque nós muitas vezes temos a observação que a cobra ela fica esperando alguém passar para atacar, e não é assim. Pelo contrário, o ataque de uma cobra é simplesmente como um mecanismo de defesa, não como um mecanismo de ataque. E Jesus conseguia identificar, ao olhar para este animal, que ele tinha todas essas limitações, mas pelo fato dele ter essas limitações, ele era um animal prudente. E foi isso que Jesus queria passar para os seus discípulos, que a felicidade na vida e a arte de ser feliz, ela acontece quando eu e você decidimos ser como a serpente, no aspecto de ser prudente. Pastor Tiago, o que é prudência? É tomar alguma decisão e pensar muito antes? Prudência é não fazer uma dívida tão alta? O que é prudência? A ideia de prudência, em primeiro lugar, eu vou compreender que é muito mais além do que isso. A ideia de prudência está relacionado com solidez. Repita essa palavra comigo, solidez. Provérbios capítulo 14, versículo 15 diz assim: o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. O texto de Provérbios diz que a pessoa que é prudente, ela é uma pessoa que não acredita em qualquer coisa, pelo contrário, ela tem uma vida sólida e ela sabe muito bem aonde ela pisa. Domingo passado eu falei sobre isso e eu quero reenfatizar essa ideia. Solidez na vida você só alcança através do conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos voltar a ser um povo sólido, um povo conhecedor da palavra de Deus. Porque a única coisa que impede de você ser enganado e da minha vida ser enganada é quando nós conhecemos a palavra do Senhor. Solidez na sua vida e solidez na minha vida nós alcançamos através do conhecimento de Deus. E ser prudente está relacionado com conhecimento da palavra, porque através deste conhecimento você desenvolve na sua vida solidez. Eu acredito que muitos de vocês que estão me ouvindo hoje passaram por decepções, e muitos de vocês, ao passar por essas decepções relacionadas à igreja, têm a sensação ou têm o sentimento que foram enganados, porque fizeram coisas e praticaram coisas que não estavam na palavra de Deus, ou foram obrigados a realizar coisas. Mas sabe o que faltou para você, meu irmão? Solidez, que é o conhecimento da palavra. Vivemos um momento climático da história da igreja, e este momento é que muitas pessoas estão perdendo o seu senso de conhecimento, porque está faltando o senso de desejo, ou desejo de conhecer a palavra de Deus. Tudo aquilo que você ouve aqui, ou em qualquer outro lugar que você for,
você precisa saber se de fato nós estamos falando algo que realmente é bíblico. E você só sabe se realmente é bíblico se você conhecer a Bíblia. Você só sabe que você não precisa pegar um sal grosso e rodear a sua casa com aquilo ali, porque a palavra de Deus diz que se o Senhor não cuidar a casa, não cuidar da nossa casa, em vão vigia a sentinela. E não é um objeto que é capaz de trazer a proteção do meu lar, mas sim Cristo Jesus. Amados, nós precisamos entender que quando Jesus olha para este animal, Jesus fala: vocês precisam ser prudentes, e prudência significa solidez. Solidez na fé está relacionado ao conhecimento da palavra de Deus. Não sei se você já fez essa pergunta, mas eu amo quando as pessoas me perguntam isso, dizendo assim: pastor Tiago, por que a luz da igreja é apagada? E por que o senhor não pede para as pessoas lerem a Bíblia? Se o senhor está falando que eu preciso ter solidez. Quem em algum momento, sem ter vergonha, já se fez essa pergunta? Levanta a mão, só para que eu venha ter a dimensão. Amém, minha irmã? Mais alguém? Mais alguém? E sabe por quê, irmãos? Porque se existe uma coisa que hoje nós usamos muito mais do que a Bíblia, muito mais do que qualquer outra coisa, se chama celular. Quando você levanta, a primeira coisa que você olha é o quê? Deixa eu ver quantas mensagens eu já recebi, 6:30 da manhã. E sabe o que eu entendi? Que se eu incentivar você a ler a Bíblia no celular, talvez quando você levantar, a primeira coisa que você vai ler é o aplicativo da Bíblia, e ver o que Deus está falando ao seu coração logo cedo. Porque conhecimento da palavra você não adquire trazendo a Bíblia aos domingos e lendo aquilo que eu estou pedindo para você ler. Conhecimento da palavra você adquire quando você chega na sua casa e lê. E muitas vezes nós temos essa ideia puritana, temos essa ideia de uma falsa religiosidade, que nós estamos incentivando você a não ler a palavra de Deus. Isso é mentira. Isso nunca partiu do meu coração e nunca partirá, porque a única coisa que pode fazer de você um homem prudente e uma mulher prudente é a palavra de Deus. E talvez incentivando você a ler a Bíblia aqui, através do seu smartphone, eu consiga de certa forma incentivar o seu coração a todos os dias você compartilhar dentro da sua alma a palavra de Deus. Prudência está relacionado também a você enfrentar aquilo que você consegue suportar. É interessante, uma característica da cobra é que ela não procura como presa algum animal que seja maior do que ela, superior a ela. Ela procura animais que sejam do seu tamanho ou, na sua maioria das vezes, inferior a ela. Porque ela sabe que a possibilidade dela enfrentar alguém que é maior do que ela é muito maior ela morrer. Por isso ela procura animais do seu tamanho e um pouco menor. Isso é prudência. E sabe o que nós precisamos entender relacionado à prudência? É que Deus, escuta isso que eu vou dizer para você, nunca vai pedir para que você enfrente uma situação que pode te levar ao pecado. E sabe qual é a grande sacada, o grande segredo para que você vença o pecado na sua vida? É quando você se sentir tentado, você fuja da tentação. No livro de Provérbios, capítulo 22, verso 23, diz assim: o prudente percebe o perigo e busca refúgio, o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. A cobra, ao observar perigo, ela se refugia, ela se esconde, porque ela sabe que aquela situação é de risco. A arte de ser feliz, amados, é quando você não peca, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Tem felicidade na morte? Não. Por isso nós precisamos entender que a arte de ser feliz é quando você aprende a lidar com a tentação. Tentação na nossa vida não foi feita para que venhamos enfrentá-la,
E o apóstolo Paulo dizia sabiamente que quando ele pensava que ele era forte, aí que ele era fraco. Situações de perigo na nossa vida foram feitas para que venhamos evitá-las, fugir dessa situação. Meu amado, quando Jesus disse para os seus discípulos que vocês possam ser prudentes como uma serpente, Jesus estava dizendo para eles que vocês possam fugir de toda situação de tentação na vida de vocês, porque se vocês fugirem, vocês se tornarão fortes no Senhor. Porque a sua força e a minha força não está quando temos habilidade de enfrentar as tentações, mas a nossa força está relacionada quando temos a habilidade de fugir dessas situações. Meu irmão, ser prudente é fugir do perigo. Ser prudente é você saber que o meu local não é na pecuária, que a minha vida não condiz com um show, que a minha vida ela é santa ao Senhor, e aquele local é o último local que Deus desejaria que eu estivesse aqui em Anápolis. E a minha palavra para você, meu irmão, é resistir o diabo, porque ele fugirá de vós. E eu quero dar uma palavra para você como seu pastor hoje. Se você tinha o propósito de ir em qualquer um desses shows, a minha palavra é: não vai, porque Deus tem o melhor dessa terra, e o melhor dessa terra não é aquele local para a sua vida. Que nós somos chamados para ser prudentes como a serpente e fugir de qualquer situação de perigo, porque ser prudente está relacionado também a saber para onde está indo e ter a sua identidade. Provérbios capítulo 14, verso 8 diz assim: a sabedoria do homem prudente é o discernimento, ou discernir o seu caminho. Uma coisa que eu acho muito interessante é que a cobra ela não tem nariz, e a sua identificação de uma presa ou de uma situação é através da língua. Por isso que a língua da cobra ela fica constantemente do lado de fora da boca, porque ao colocar a língua do lado de fora, ela pega minúsculos objetos, fagulhas, até mesmo poeira, terra, que através desse contato que ela leva na sua boca, ela consegue identificar se algum animal passou ali, se alguma presa passou por ali. Mas sabe o que eu acho fantástico na cobra? É essa compreensão que ela é cobra, e ela tem essa identidade formada, e mais ainda, ela sabe o caminho que ela deve percorrer, porque mesmo ela não tendo o olfato, ela desenvolveu através da língua uma forma de saber qual o caminho que ela deveria trilhar. Isso é prudência. Meus amados, nós precisamos ter essa prudência também, saber qual o caminho que eu devo trilhar. A palavra de Deus diz que existem caminhos que para os homens são bons, mas no final é um caminho de morte. Nós precisamos ter essa habilidade de ser prudente, de identificar qual é o caminho que eu quero para a minha vida, o que eu estou direcionando para a minha vida. E a maioria das coisas ruins que acontecem na sua vida, e a maioria das tristezas que existem no seu coração, não é porque Deus te abandonou, não é porque Deus está punindo você, não, porque você escolheu caminhos ruins para você. Muitas pessoas casam e são infelizes porque escolhem caminhos ruins. Domingo passado eu dei uma palavra para os homens, e eu recebi algumas mensagens dizendo: pastor, o senhor não vai falar nada para as mulheres? Quero dar uma palavra para você, minha irmã, também. Quando nós fazemos escolhas ruins, quando encontramos um namorado em uma mesa de bar, ou em outros lugares que não é a presença de Deus, quando você casar com este homem, provavelmente ele permanecerá da mesma forma. Porque deixa eu explicar algo para você. Eu e você não temos o poder de converter ninguém ao Evangelho, e o único que tem é o Espírito Santo de Deus. E às vezes você está casando pensando que você vai mudar este homem,
mas na verdade você não tem esse poder. E talvez você vai levar longos anos da sua vida vindo aqui na igreja chorando por ele, porque ele não tem desejo de estar aqui com você. Outra coisa, minha irmã, deixa eu te dar uma palavra de Deus. Santidade ao Senhor é aquilo que você decide pronunciar através da sua vida. E por ser uma igreja que tenta fazer uma linguagem jovial, nós entendemos que a igreja é aberta para todos. E essa palavra não é para quem está nos visitando, essa palavra é para quem é membro. Nós não incentivamos e nunca incentivaremos com você utilizar roupa que marca o seu corpo e que demonstra sensualidade, porque a nossa vida deve ser santa ao Senhor. Se eu disse para os homens domingo passado que os homens precisam ser santos ao olhar para as mulheres, você também precisa ser santa a escolher as suas roupas, porque santidade ao Senhor é uma decisão que você toma em todos os aspectos da sua vida. Isso é prudência. Jesus vai mais além e diz que nós não podemos ser só prudentes. Ele diz que também precisamos ser mansos como uma pomba. Jesus, ao olhar para este animal, ele observou mansidão. E ele diz assim: olha, vocês precisam se tornar como uma pomba, mansos. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: o que é ser manso? Ser manso não é essa ideia pejorativa que diz que você é passivo, inofensivo. Não é isso. Mansidão é muito mais além. Mansidão está relacionado à palavra submissão. Uma pessoa mansa como a pomba é uma pessoa completamente submissa a Deus. A pomba, ela é um animal completamente submisso. Se eu colocar a mão aqui dentro, ela não vai me ferir, ela não vai me picar. E semelhantemente, você, meu irmão, precisa entender que nós precisamos ser como este animal, no sentido de aceitar a vontade do Senhor e se submeter a ela. Deus espera de você e de mim submissão total a Ele e à vontade dEle. Romanos capítulo 9, versículo 20 diz assim: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizeste assim? Submissão está relacionado a não discutir, a não resistir e simplesmente se submeter. Esse texto que nós lemos do Evangelho de Mateus capítulo 10, antes de Jesus dizer que nós deveríamos ser como a pomba, ele disse assim: eu estou enviando vocês como ovelhas diante de lobos. E sabe o que eu acho mais fantástico dos discípulos? É que eles aceitam isso, eles se submetem a Deus. Submissão é aceitar a vontade do Senhor na nossa vida, seja ela boa ou ruim, porque a arte de ser feliz é entender que Deus tem o melhor para a minha vida, e que nada que acontece comigo, quando eu estou no centro da vontade de Deus, é ruim. É ter esse princípio de submissão, porque mansidão é ser submisso a Deus. Mas o nosso grande problema, escuta isso que eu vou dizer, não somos submissos porque aprendemos a serem submissos com os nossos pais, não honramos eles, não acatamos as suas ordens, não acatamos o que eles falamos. Quando vamos para a igreja, continuamos debaixo desse mesmo princípio de insubmissão, porque não aprendemos em casa, não aprendemos dentro da igreja. Somos ovelhas muitas vezes como lobos. Não gostamos de prestar conta, não gostamos de dar relatório da nossa vida, não gostamos de nos submeter à autoridade espiritual, porque isso nos faltou dentro de casa. E mais ainda, meu irmão, se a gente não aprendeu na casa, não aprendeu dentro da igreja, a gente nunca vai aprender com Deus. Porque se a gente vê o pastor, vê o pai e nos submete a ele, imagine Deus que você não consegue visualizar.
E submissão à sua liderança, deixa eu te falar, não é eu te ligar 2 horas da manhã e falar para você ir trocar meu pneu. Submissão não é você me ligar perguntando se você pode comer um churrasquinho ou não. Submissão é entender que Deus sempre vai colocar uma boca de Deus na sua vida, que é uma liderança espiritual. E aquilo que eu estou falando para você, eu vou prestar conta um dia. E se eu estou falando como benefício próprio, eu não vou estar prestando conta para você, eu vou estar prestando conta para Deus. Meu irmão, o princípio de Deus é ser manso como a pomba, no sentido da submissão. Mansidão está relacionado à renúncia. No Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 33, diz assim: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. Ser manso como a pomba está relacionado à renúncia. Quero fazer essa pergunta, que Deus fez eu refletir sobre ela. Qual foi a última coisa que você conseguiu renunciar para Deus? O que Deus te pediu? O seu temperamento? A bebida? O cigarro? O rap? A música que não é cristã? O que Deus te pediu? E a pergunta é: o que você conseguiu renunciar a Ele? O Evangelho de Cristo envolve renúncia. Não existe Evangelho sem renúncia, irmão. Se eu estivesse pregando qualquer outra coisa que não tiver relacionada à renúncia, não é Evangelho. E se você não renuncia a nada na sua vida, por amor a Jesus, significa que você nunca conheceu Jesus. Porque conhecer a Jesus é renúncia. Pedro renunciou o seu temperamento para Jesus. E Jesus olhou para ele e disse assim: quando você se converter, você vai confirmar a todos os outros. Jesus disse que se você não renunciar, você não é discípulo dele. Eu não sou discípulo dele. E a pergunta é: o que você tem renunciado para Jesus? O que você pegou que era seu, que você amava e disse: Senhor, eu amo isso aqui, eu amo fazer isso aqui, mas por amor ao Senhor eu estou disposto a renunciar. Por amor ao Senhor eu estou disposto a renunciar a essa vida que eu tenho de querer ficar com todo mundo. Eu quero ser santo, por isso eu vou santificar a minha vida. Eu quero renunciar a minha vida amorosa para que o Senhor venha dar o melhor dessa terra para mim. Eu quero renunciar ao meu temperamento é agressivo, o meu temperamento é difícil, eu quero renunciar. Não existe evangelho sem renúncia, irmãos. E ser manso como uma pomba é aprender a renunciar. E você hoje tem a oportunidade de estar em uma igreja que não te pede para renunciar a uma bola, dizendo que bola é pecado. Já ouvi falar que bola é o ovo de Satanás. Que ovo bom de chutar, meu irmão. Jogo toda segunda. A gente não pede para você renunciar calça, bermuda. Eu lembro que uma vez, ou melhor, uma época da minha vida, eu renunciei. Na minha cabeça eu estava renunciando bermuda. Fiquei durante 3 anos e meio sem usar bermuda. 3 anos e meio sem usar camiseta, só camisa fechada. E eu me lembro que me deu uma doida. Eu passei a máquina zero na cabeça. E aí meus amigos me chamaram para ir para a praia. E a praia. E eu levei uma filmadora e estou lá filmando a praia, a grandeza de Deus. Só que eu estava filmando de calça e camisa. E eu quase não sou branco, irmãos. Cabeça branca. De repente eu olho meus amigos conversando com a família e vejo a família olhando para mim fazendo assim, com a cara de tadinho, e aquilo foi me incomodando. Eu falei: meu Deus do céu. E eu olhava para aquela família, só faltava chorar. E aí do outro lado estavam os meus amigos rindo. Fiquei incomodado com aquilo. Falei: o que foi que vocês estão rindo? Falei assim: é o seguinte, Thiago, aquela família veio perguntar por que você estava de calça social na praia, e camisa, e com a filmadora, e careca. E a gente falou que você estava em estado terminal de câncer, e estava aqui filmando seus últimos momentos de vida. Você ia morrer, ia levar a fita para o hospital e ia ficar vendo você.
Naquele dia me criou uma revolta tão grande, eu falei, nunca mais uso calça social de vinco na praia. Mas irmãos, olha só, eu era ensinado e fui ensinado que renúncia é calça, é paletó, eu vim pregar de terno, isso é renúncia ao Senhor, isso é santidade. Renúncia não é isso, meu irmão. Renúncia está relacionada aqui dentro. Renúncia é quando você tem coisas dentro do seu coração que você não quer abrir mão, mas por amor a Jesus você fala, eu vou abrir mão, porque eu preciso agradar o meu Senhor. Ser manso é ter controle. Provérbios capítulo 16, versículo 32 diz assim, melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Ser manso é controlar aqui dentro, é ter esse autocontrole, é dominar as suas emoções, os seus impulsos, os seus desejos, a sua língua, e fazer com que tudo isso venha servir ao Senhor. Em último lugar, e termino a minha palavra, ser manso é você aprender a ter um senso de direção como a pomba. A pomba é o único animal que ela consegue percorrer sem descansar aproximadamente 345 quilômetros. E ela é o único animal que, se você levar uma distância de 1000 quilômetros, ela consegue se localizar e voltar novamente para sua casa. Por isso que durante muitos anos a pomba foi utilizada como pombo-correio, porque eles pegavam a pomba, ela tinha sua casa, eles levavam para um determinado local e ela voltava. A pomba só consegue fazer isso porque ela tem 3 mecanismos muito importantes: é a sua visão, é o seu relógio interno que consegue diferenciar manhã, tarde e noite, e a sua memória de saber qual é o seu local de destino e qual é a sua casa. Eu termino dando essa palavra para você, meu irmão. Ser manso como uma pomba é você saber que a sua casa não é nessa terra, que existe algo melhor do que essa terra para você, e que mais ainda, você é filho de Deus, e o local de descanso para a sua vida é os braços do Pai, que o Pai está te esperando, e que nós não podemos perder tempo com essa terra, e perder tempo com as coisas que são terrenas. Nós não podemos ter a visão e nos envolver com tantas coisas pequenas, e nos esquecermos daquilo que Deus deseja que eu e você venhamos ter dentro de nós, o senso de direção, que é a morada celestial. Richard Baxter, um teólogo inglês, ele disse assim: em nada, a não ser no céu, vale a pena colocar o nosso coração. E ele tem outra frase, que eu termino a minha palavra dizendo: o céu pagará qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhá-lo, mas nada pode pagar o prejuízo de perdê-lo. O céu vale a pena, mas ele só é possível na sua vida e na minha vida quando somos mansos e quando somos prudentes. A arte de ser feliz é saber que minha morada não é nessa terra, é saber que a minha morada é lá no céu. A arte de ser feliz é saber que tudo isso aqui vai passar, mas a única coisa que não passará é a promessa do Pai, que um dia Jesus disse: eu vou para o Pai preparar morada para vocês. Em outras palavras, eu estou esperando a cada um de vocês para estar comigo. O destino de você não é essa terra, e pelo contrário, aqui é muito passageiro, muito provisório. Existe um local melhor para nós, e este local só é possível quando você entende princípios de prudência e princípios de mansidão. Feche os seus olhos. Quero orar por você. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. O que
está faltando na sua vida? Ser prudente? Ser manso? Ser mansa? Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 5, no Sermão da Montanha: os mansos herdarão a terra. Não essa terra, mas a terra celestial. Precisamos pedir para que Deus venha trazer esse princípio no nosso coração, porque a arte de ser feliz é ser prudente, a arte de ser feliz é ser manso. O que está faltando na sua vida hoje? Se está faltando prudência, eu queria que, assentado com você está, colocasse a mão no seu coração. Se está faltando mansidão, eu queria que você colocasse a mão no seu coração também. O que está faltando na sua vida hoje? E hoje eu estou aqui para declarar que a sua vida e a minha vida será diferente. Deus desenvolverá a prudência em nós. Deus desenvolverá a mansidão em nós, porque Ele está nos esperando para ser feliz eternamente. Senhor Deus, quando o Senhor disse isso para os seus discípulos, o Senhor tinha o objetivo de ensiná-los a se tornar homens prudentes. O Senhor tinha o objetivo de ensinar os seus discípulos a se tornarem mansos. E a mesma palavra que um dia o Senhor falou para os seus discípulos, o Senhor está dizendo para nós hoje. E o Senhor conseguiu fazer na vida daqueles homens vidas de prudência e mansidão. Por isso agora faça isso também em nós. Nos ensine, Senhor, a ter solidez na nossa fé. Nos ensine, Senhor, a ter uma vida sensata, equilibrada, uma vida íntegra, que aprendeu que ser feliz é agradar o Senhor, e por isso não queremos desagradá-lo, cedendo a tentações. Pai, no nome de Jesus, tenha de misericórdia de nós e nos ensine a ser mansos, submissos, pessoas que aprenderam a renunciar. Faça na nossa vida, Senhor, uma vida que venha a engrandecer o Senhor. Desenvolva no nosso coração prudência e mansidão. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Repita comigo: no nome de Jesus, eu tomo posse da prudência e da mansidão. E a partir de hoje, eu quero ser prudente como a serpente, mas também quero ser manso como a cobra, como a pomba, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?